Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Rafa. Tô ótimo, e você? Joia, obrigado demais por topar participar do Strategist Revival, meu projeto para ajudar na minha reabilitação como estrategista, mas também compartilhando com outras pessoas que queiram da nossa comunidade de estrategistas, de planners do Brasil. Obrigado demais por topar. Que isso, amigo. Obrigada a você pela ideia do projeto e pelo convite no LinkedIn, que eu sou horrível de responder. O Rafa insistiu, gente, sério. Peço desculpa publicamente aqui para qualquer pessoa que eu não tenha respondido no LinkedIn ou em qualquer rede social. Então, obrigada, amigo, pelo convite e pela insistência. E vamos começar com o que o LinkedIn conta um pouco, a sua carreira. Conta um pouco como é que você escolheu trabalhar com planejamento, o que que você fez até aqui, com os highlights do seu trabalho como planner, como estrategista. Eu não sei se eu escolhi, não, viu? Sendo bem sincera, assim, olhando agora, a gente consegue traçar uma linha reta, né? Mas foi mais ou menos assim a linha. Eu fiz, antes de fazer um curso de comunicação, eu fiz um curso de eletrônica. Então, quando eu estava com 15 anos, eu fazia escola pública e veio a oportunidade de fazer um curso técnico, né? Eu não sabia se eu ia conseguir fazer uma faculdade, então o curso técnico foi uma possibilidade que eu vi naquele momento. E entre os cursos que tinham, eu escolhi o curso de eletrônica, que eu conhecia por conta do meu tio, achei que eu fosse gostar, e fiz esse curso, terminei esse curso, tenho essa formação. Mas a maior vantagem dele, além dele me dar uma profissão, foi ele ter me mostrado o que eu não gostava de fazer, assim, que tipo de coisa, né, de todas as matérias que eu tinha, era um curso que era o ensino técnico e médio junto. Eu gostava mais da de literatura, porque é onde eu podia fazer teatro, eu podia fazer umas coisas um pouco mais humanas, assim, que eu não tinha espaço nas matérias do técnico. Então foi ficando nítido que eu gostava mais. Eu passava as aulas do técnico desenhando, por exemplo. E aí, quando eu terminei a escola técnica, fui fazer uma faculdade, a minha primeira escolha era psicologia. Que eu acho que é uma coisa bem comum na nossa área, né? Assim, as pessoas gostam de psicologia. Só que no meu caso, eu era bolsista do ProUni, né? Eu entrei na faculdade pelo ProUni e a faculdade de psicologia, nas faculdades em que eu tentei, elas eram integrais. E eu não podia fazer uma faculdade integral porque eu precisava trabalhar, né? Não tinha ninguém para me sustentar. Assim, perdi minha mãe aos 15 anos, meu pai saiu de casa, eu tinha 5. Então, não era uma possibilidade de fazer uma faculdade que eu ia ficar durante 4, 5 anos da minha vida sem trabalhar. Então, eu escolhi a publicidade, que era meu segundo curso, né? Porque era uma faculdade que eu conseguia fazer à noite. E com isso, ter o meu trabalho ao longo do dia. Por isso que eu falei que não foi tão, né, desde criança, não foi. Fiz a faculdade, na época tinha o Orkut, eu escrevia muitos depoimentos, me esforçando muito, assim, sabe, para ficar bonito, para ficar poético. E na época viram meus depoimentos do Orkut e eu comecei a trabalhar com redação. Então, os depoimentos do Orkut foram a minha porta de entrada na ausência de um portfólio um pouco mais formal, né? Comecei a trabalhar com redação em agências pequenas e no meio do trabalho com redação eu descobri o planejamento. Né? Agências pequenas eu acabava tendo que planejar o próprio direcional do que eu ia fazer com o texto. Então eu falei, o que é isso que eu estou fazendo? E aí eu fui entender, não tinha nem tido essa matéria ainda. Eu fui ter essa matéria no último ano da faculdade, do planejamento. Fui parar no planejamento aí, fiquei no planejamento a maior parte da minha carreira, o planejamento tradicional. E quando eu estava indo para o cargo de gerente de planejamento, eu migrei para a criação. Foi muito doido. Eu migrei para a área da criação, que era uma área na Soco, uma área híbrida. Então, ela não tinha a área de planejamento, era uma área quase concept, assim, um jeito diferente de trabalhar a estratégia de criação mais perto. E eu fui para essa cadeira falando, gente, vocês estão muito doidos, eu nunca trabalhei criando, assim, né, propriamente em agência grande. Eles falaram, tá tudo bem, ninguém nunca trabalhou fazendo isso, estamos desenhando uma área que não existe, e aí eu falei, então beleza. E aí eu fui, fiquei nessa área, foi onde eu fiz as minhas primeiras campanhas assinadas como, né, primeiro gerente criativa, depois diretora de criação, então foi muito interessante. Com o boom da Soco, que é a agência que eu estou até hoje, começou a precisar ter uma área de estratégia, né? Porque muitas pessoas que entravam no cargo de direção criativa vinham de redação, vinham de direção de arte e não tinham o expertise híbrido, né? Não é uma coisa muito formada, muito incentivada no nosso mercado, infelizmente, né? E aí eu falei, tá, eu vou ajudar mais nas contas que não tem uma pessoa híbrida. E aí acabou que eu virei a pessoa de estratégia, voltei para o lugar quentinho, né, o lugar de estratégia, fiquei nesse lugar
por mais, acho que uns 2 anos. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha mais estômago para alguns tipos de projeto, assim, que eu peguei, né, ao longo desses 2 anos. E que eu já tinha pego lá atrás, mas que eu não tinha ainda a clareza que eu tive nesse período. E aí eu comecei a conversar com o Simi, que é o fundador da Soco, né? E falar o meu pensamento, o meu jeito, a forma de ver as coisas, meus pontos de vista. E foi aí que a gente decidiu criar uma área nova na Soco, que foi a área de impacto, a qual eu me tornei vice-presidente e fundadora da área junto com o Cine. Fazendo a área de impacto acontecer por um ano, a gente começou a perceber algumas coisas que viraram, no final, o embrião para o processo mais recente, que é a fundação da Walk, que é a minha empresa, né, um spin-off da Soco, que ela é 100% direcionada para estratégia de impacto de marca. Então, esse é o resumo. Como eu disse, não foi nada reta essa linha, não é que eu sempre, né, comecei a trabalhar falando, não, vai ser impacto. Não sabia, não vou romantizar esse lugar, fui descobrindo no processo, mas foi um processo bonito, assim, tá sendo muito, muito interessante. Lindo processo. Eu também comecei a escola técnica de eletrônica na ETESP, mas eu não gostei. E aí eu saí e voltei para a escola anterior. Aí eu queria ser jornalista, aí eu falei, não, eu queria ser redator esportivo, sabe? Jornalista esportivo. E eu ainda assisto todos os dias bastante coisa. Mas aí eu decidi entrar, depois de ir no Juca, nos jogos de comunicação com meu primo, eu decidi entrar na publicidade e propaganda. Aí virei Olha planejamento. só, Mas bem partes legal. boas do Juca, tá vendo? Ó, o Juca é demais. Era, né? Não sei se é hoje, Também já fui muito, faz tempo que eu não vou. mas faz anos, décadas que eu não vou. Ah, E me conta uma coisa, do ponto de vista de estratégia, né? Que é o que eu fazia antes de entrar na Meta, depois entrei na Meta, fiquei falando para as agências o como fazer, o que pode ser interessante, insights, benchmarks, de como usar a Meta, os assets da Meta de uma maneira que tenha maior impacto efetivo, criativo, etc. e tal. Então, fazia muito isso com as agências. Mas eu não trabalhava dentro de uma agência para saber o que mudou no planejamento, sabe? O que mudou hoje das pessoas que fazem planejamento hoje do que 5, 6 anos atrás, que era quando eu fazia. E aí, perguntas básicas, assim, de insight, por exemplo. Eu até ajudava as pessoas a encontrarem insights e tudo mais, mas tem os 4 Cs, que fala do corporate, do culture, do consumer e do category. E aí eu penso, como é que a gente encontra, qual a melhor maneira de encontrar os insights para cada um desses? De consumidor, por exemplo. Tem os dados de mídia, tem os dados de Cell Desk Research, de social listening. Qual a melhor forma de qualitativa, de buscar um insight de consumidor, do seu ponto de vista? boa. A gente usa esse framework também, é um dos frameworks que a gente usa na Soco, assim. Principalmente quando é uma pessoa que está começando, é legal porque nem sempre a pessoa sabe para onde olhar, né? Tipo, eu tenho que estudar, mas onde eu estudo? Como, o que que eu busco e tal? Então, às vezes é um norte, né? Olha as coisas daqui, coisas daqui, coisas daqui, coisas daqui. Então, a gente ainda usa, acho que é uma ferramenta que a lógica dela continua muito viva, assim. Insight, eu tenho uma visão um pouco provocativa, talvez, sobre insight. Eu dou, inclusive, essa aula na Miami faz uns anos já, e o meu ponto de vista é que, eu vou inventar um número, tá? Sem nenhuma base científica. Sei lá, 80% pelo menos do que a gente chama de insight não é insight, assim, é um dado, é uma informação, mas não é um insight. E isso, para mim, é o que cria uma barreira gigante entre planejadores e criativos no mercado. Se você não chega numa coisa que ela é realmente inspiradora, ao ponto de fato ser um insight, a criação vai olhar para aquilo e não vai nem saber como usar. Eu só percebi isso depois que eu virei criativa, porque eu falei, entendi. Entendi porque tem tanto retroplanning, né? Não só por isso, mas por uma questão processual mesmo de agência, os processos são muito departamentalizados, duros, separatistas, né? Isso também é muito do motivo do retroplanning existir tanto. Mas isso também, assim, muitas vezes a gente estuda horas, dias, faz um material muito rico, mas na hora de fechar a conclusão desse material, de tangibilizar isso, né, no que é um insight, o que é a recomendação, o que é o território, não chega, sabe? Então, voltando um pouco, qual que é a minha visão? Eu sempre separo o que é um dado, o que é uma informação e o que é um insight. Então, dado, muitas vezes é um número que você vai achar numa pesquisa pronta, num estudo que você vai fazer com as ferramentas internas da agência, que vai vir num material do briefing daquela marca. Enfim, as fontes podem ser várias, né? Você pode
encontrar esse número em qualquer lugar, assim. Pode ser um número muito interessante. Se esse número ele for brutalmente interessante, assim, meu Deus do céu, como eu não sabia disso, quero contar isso para as pessoas. Se ele não for isso, dificilmente ele vai ser um insight sozinho. Né? Sei lá, 56% da população é negra, isso não é um insight. Então, dado. É, né? A informação, às vezes ela é um dado também, mas eu sempre olho para a informação normalmente como a junção de dois dados ou mais. Então, se você olha que 56% da população é negra, mas que, sei lá, 1% da liderança da sua empresa é negra, você começa a ter uma informação de que a liderança da sua empresa não é inclusiva como você talvez pense que é. Sei lá, isso é uma informação. Ela vem como a junção de dois dados. Ela também não é um insight ainda. Eu poderia estar lá na apresentação, a liderança da empresa não é inclusiva. Isso. Por que que eu não vejo isso como um insight ainda? Porque não dá nada na minha barriga. E eu sempre falo que, né, quando eu dou aula, eu falo pro pessoal, eu falo, vocês vão entender quando é um insight quando der um negócio na barriga de vocês. É aquela junção do frio na barriga com medo, com meu Deus do céu, com quero contar isso pra alguém. Isso vai ser um insight, né? É, o insight, ele é um degrau acima da informação. Você chegou no dado, eu sempre estimulo para chegar na informação, quando o dado ele não é forte sozinho. O insight ele vai ser provavelmente uma leitura disso, uma leitura curiosa disso, que é um olhar novo, né? Uma vez eu fiz um curso na Sandbox, na escola do Daniel de Tomado, e ele era até meu chefe na época, e tinha algum curso dele, que eu não vou lembrar, que ensinava, tinha uma parte que ensinava sobre insight, e tinha um truque, assim, eu uso até hoje isso, que era uma frase do já parou para pensar aqui? E para mim, quando você começa uma frase com já parou para pensar aqui e você fala qualquer outra coisa depois, você se força a chegar no insight. Porque você não vai dizer, tipo, você já parou para pensar que 56% da população é negra? Provavelmente você já parou para pensar nisso, não, né? Ou tem outras frases também. Por outro lado, se você olhar bem, isso também te coloca numa ótica não óbvia, né? E aí você vai chegar no insight. Lembro que uma vez eu estava dando essa matéria na Miami, e cada vez que eu dou essa matéria, eu levo um cliente que normalmente é uma ONG, porque eu levo uma coisa que, de propósito, provavelmente ninguém vai conhecer, assim, uma ONG pequenininha, nichada, que eu descobri na última semana, sabe? É, e eu lembro que uma vez eu levei um projeto, que era um projeto de. Acho que chama. É um projeto de mulheres trans no cárcere, eu não vou lembrar o nome agora, certinho. E, e aí, como que funciona a aula? Todo mundo pega um tempo para estudar os dados, depois tenta transformar esses dados em informações e, por último, insight. E eles chegaram em um dado que era muito interessante, que era. Aliás, não era um dado, era uma informação que eu vou inventar um percentual, não vou lembrar agora, mas tinha um percentual alto de mulheres trans que preferiam ir para cadeias masculinas, mesmo sendo mulheres trans. Isso por si só já me chamou a atenção. Eu falei, nossa, não parece óbvio, né? Poderiam ter parado aí. Só que aí eles foram aprofundar um pouquinho essa informação. E eles viram que tinha uma questão do porquê que elas preferiam estar ligado, entre outros fatores, ao afeto. Porque como mulheres trans, né, não generalizando, mas tem uma tendência ao afastamento com família, uma rede de afeto menor, às vezes o único afeto não está na visita. Às vezes elas não recebem visita. Está no que elas constroem dentro da penitenciária. E aí elas conseguem ter, em se tratando de mulheres trans, hétero, relações com os homens que estão naquela cadeia de afeto. Aí chegaram no insight, que era, você já parou para pensar que a maior carência de mulheres trans é o afeto? Aí eu falei, agora a gente tem. De mulheres trans em situação de cárcere é o afeto? Aí eu falei, agora a gente tem. Então, assim, não foi o percentual de mulheres trans que estavam, não foi a informação de que preferiam ir para a penitenciária masculina, mas foi esse porquê. Que foi agora dá para a gente chegar. E quando o insight ele é bom, ele já está na curva da ideia. Se você chega para alguém de criação e fala esse insight, está muito perto da ideia, né? E aí, para mim, é um insight bom. Então, é muito menos sobre
onde você acha esses dados e mais o que você faz com eles depois. Não parar na primeira camada, sabe? Questionar o dado, tentar entender o que ele está te falando, assim. Pensando um pouco também no key message, né? Porque você chega no insight, aí você vai contar para a criação, mas lá no briefing criativo você vai colocar a mensagem principal a ser falada, reason to believe, etc e tal. Como é que você faz a construção? Primeiro chega no insight para depois pensar na key message? Ou pensa nos dois ao mesmo tempo? Ou depende de cada briefing? Como que você faz? Tá? Idealmente, né? Porque na vida real depende do tempo, depende do que a gente recebe de histórico da marca, depende de uma série de coisas, assim. Mas o que que a gente costuma fazer? No nosso processo de trabalho da Soco é um pouquinho diferente o processo, não é aquela coisa linear, tradicional. Então, o que que a gente faz? A gente tem um ritual de trabalho em que a gente pega o briefing, o desafio que a marca passa no formato que vier, coloca no formato do nosso doc, passa esse material para todo o time que está alocado, independentemente de senioridade e de área, isso é fundamental, e aí a gente escreve junto uma missão. Essa missão é um slide só, ela é bem inspirada no que a mesa faz, ela tem que ser curta, direta, e essa missão vai sumarizar o desafio. Porque se a gente não conseguir em um slide sumarizar o desafio, é porque não está claro para ninguém. E aí vamos errar lá na frente, né? Então a gente sumariza, aprova isso com a marca, aprovou isso com a marca, esse vira nosso direcional. Que é aí a mágica que a gente faz? Esse direcional todo o time tem acesso. E o time tem uma primeira função que é estudar esse desafio e trazer três coisas para uma reunião que a gente vai marcar coletivamente. O que que são três coisas? São três coisas que você acha interessante no seu estudo que podem solucionar aquele problema. Então, assim, Rafa, eu não vou te falar o que você vai ter que fazer. Você já passou por meta, já tem outras experiências de carreira, tem toda a sua vida que você construiu seu repertório único, seu jeito de pensar e de ver as coisas. Eu vou falar, Rafa, esse é o problema, me traz três coisas. E isso muda tudo, porque já aconteceu de diretor de arte aparecer com estudo, já aconteceu de pessoa de dados aparecer com ideia, já aconteceu tudo, assim. Porque eu não vou te dizer o que você tem que fazer, você vai fazer três coisas. Com isso eu já te dou mais liberdade, entendeu? Não te limito no seu output, assim. E aí, na reunião, não é uma reunião de brainstorm, é uma reunião de discutir as soluções possíveis para aquele problema. Cada pessoa vai levar suas três coisas e contar suas três coisas. Acabou uma pessoa, outra conta, não tem certo e errado. E a pessoa que lidera essa reunião, que normalmente é uma pessoa de estratégia, no final ela sumariza quais são as principais decisões. Às vezes ela cria até uma tensão entre as coisas. Fala, nossa, gente, percebi aqui que temos dois caminhos, né? O que vocês acham? É isso mesmo? Ou, nossa, gente, tô achando que a gente está todo mundo indo para o mesmo caminho. Alguém trouxe uma outra ótica? Então, essa pessoa é uma pessoa que tem, né, tem um treinamento de moderação específico e tal. Porque aí, no final, ela sumariza e isso começa a ser o embrião do que vai virar a estratégia. Aí depois é um pouco mais linear o processo, né, para entender que recado o estudo está passando. Aí depende do briefing, né, você entender qual que é o entregável, para entender o que que a gente vai levar como output e como que isso vira ideia e execução. Então, acho que o começo é muito diferente, depois fica mais igual, sabe? E essa etapa de definição do problema também, né? O briefing do cliente, não sei como é que é hoje, porque eu não recebo, mas imagino que também tem muita coisa que não está clara assim no briefing, no problema que eles definem. Às vezes é o problema, queremos vender mais, queremos mais lucro, queremos alguma coisa assim. Mas depois a gente tem que definir o problema para poder entrar e pensando na comunicação e de vários formatos. Como é que vocês fazem para definir o problema depois do briefing do cliente? É interessante essa pergunta, porque na maioria dos casos o problema vem como um objetivo quando vem escrito. Às vezes nem a palavra problema aparece, mas é muito comum que o problema venha escrito como um objetivo. Então, problema, precisamos, bababá. Não, isso não é um problema, isso é um objetivo. Né, então, eu acho que é uma carência que a gente tem no mercado. Sempre teve, né? Não acho que é uma coisa nova isso. Mas de clareza tão profunda e, ao mesmo tempo, uma capacidade de foco extrema de definir qual no singular, problema que você quer que a gente resolva. Então, assim, acaba acontecendo muito frequentemente da agência ter que chegar em qual que é a barreira, sabe? Qual que é o inimigo, qual que é cada lugar chama de um jeito, né?
que está impedindo aquele objetivo de ser executado. Então, não é uma coisa que super vem nos briefings, assim, independentemente do formato do briefing, desde o briefing super sucinto até aquele que vem sem slides, nem sempre entre os 100 slides está escrito o que a gente precisa saber, sabe? Por isso que a missão é tão importante, ela força, ela coloca um pouco de tensão nas escolhas ali que tem que ser tomadas, sabe? Mas normalmente fica com a gente. E aí passa por essas etapas desse processo de definir o problema, pensando na comunicação também, não só nessa definição de ação, né? Precisamos fazer XPTO. Sim, E pensando um pouco no que a gente falou antes na Walk também, o que eu fiz bastante nos últimos 3 anos que eu fiquei na Meta foi apresentação e workshop de impacto positivo na diversidade, equidade e inclusão na comunicação de marca. Muitos estereótipos ainda, muitos lá dos anos 80, 90 e tudo mais, ainda estão aí. Homem como moneymaker, antigamente só o homem dirigia carro, aí começou a mudar isso, ainda bem, mas ainda temos mulher objeto. E aí você falou dos 56% de população negra no Brasil. Se eu não me engano, o número que a Meta estudou, que era de 86% dos que aparecem na comunicação são sem representatividade, ou seja, só está presente. E o número no Brasil é muito menor do que 56% nos anúncios ter pessoas negras. E menos de 1% de LGBTQI+, em anúncio. Menos de 1% de pessoas com deficiência física. Então, os percentuais da população, comparado com a propaganda ainda, e os estereótipos ainda é raro. Como é que a gente ajuda o cliente a pensar nisso e ajuda a criação a pensar nisso também? Não ficar só nesses dados e fatos, como você colocou, mas pensar nos insights que geram a partir daí e estimular, né? Como é que a gente estimula isso a acontecer, tanto na criação quanto na aceitação do cliente? é legal você trazer esses dados, na verdade, da Meta, porque a gente em agência usa muito isso, porque uma coisa é a Gabriela falar usando um dado do censo, outra coisa é uma empresa que está olhando para fazer isso de uma forma que tenha mais performance, né, mais retorno, investimento, falar. Então, a Meta, quando começou a fazer esses estudos, começou a transformar isso em case de comunicação, é, a- ajudou muito mesmo a indústria da publicidade a usar como exemplo. Eu uso direto os dados da Meta. Não sou eu que estou falando, é a Meta, né? Tem o peso, a Meta está falando. A Meta testou isso internacionalmente, a Meta testou isso com outros mercados, né? Então, a gente usava cerveja, usava carro, né? Todos os dados que nos chegavam, assim, a gente transforma isso em um empurrãozinho que falta de não sou eu que estou falando, sabe? Então, estudo foi feito, foi comprovado. Então, isso é fundamental. Na verdade, assim, é um desafio. Eu não acho que tem uma receita única, sabe, Rafa? Porque é uma coisa muito cansativa no dia a dia, assim, porque a nossa indústria, ela é uma indústria que não tem letramento até hoje em volume, assim. São raras as agências, as empresas que têm letramento em volume. Então, às vezes, a gente precisa ficar argumentando coisas muito básicas, sabe? Em várias categorias, tem categorias que até hoje acham que o aspiracional existe, né? Que uma pessoa negra não quer se ver na comunicação, ela quer ver uma branca porque ela queria ser branca, né? Essa história aconteceu há uns 15 anos, a gente viu grandes nomes, não vou citar aqui, mas grandes nomes famosos da publicidade, né? Estão estudados na universidade falando isso, puxando esse aspiracional que é ultra problemático, não preciso nem falar que quão problemático é, né? Só que, de certa forma, tem pessoas que até hoje acham isso, acham que se colocar uma pessoa gorda, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, vai estar diminuindo a comunicação. O que é uma grande mentira, né? Os estudos da Meta mesmo mostram isso, que as pessoas se vendo na comunicação, elas tendem a prestar mais atenção, aumenta o engajamento, né? Aumentam os resultados, porque, de certa forma, e eu sempre falo isso quando eu falo das entregas da Walk, assim, a gente não está competindo só com o nosso concorrente da categoria do lado, né? A gente está competindo com todos os assuntos que acontecem naquele mesmo espaço-tempo, né? Você está competindo com o que aconteceu na política no seu país, com o que aconteceu no entretenimento, com a nova série que saiu da Netflix. Se o assunto não for ultra relevante, capaz de pegar a atenção da pessoa que está olhando para todo esse resto, você não vai chamar atenção, né? Então é um desafio até hoje, assim. E aí nessa jornada, os dados são muito importantes.
porque a gente tira um pouco da opinião, sabe? A gente fala, não sou eu que estou falando, é o estudo do Cantor, é o estudo, enfim, da Meta. Sai um pouco da opinião, mas a gente ainda tem uma carência muito grande de mensuração, de resultado mesmo. Quando a gente olha para quando é feito corretamente, o que que isso gera para a marca? São poucas as metodologias que olham para isso, são poucas as empresas que transformam isso em case como a Meta transformou, sabe? Eu acho que a maior lacuna está nesse lugar. A gente fala muito sobre quando é feito errado, backlash, que gera uma cultura do medo, até em fazer, né? Mas a gente fala pouquíssimo sobre como os acertos eles são relevantes em negócio, né? É pouco mensurado, as métricas não são muito claras, não são mensurados de forma perene, são mensurados ali na campanha, acabou. Então fica um pouco mais difícil. E eu acho que é aí que a gente está mirando hoje, sabe? Trazer um pouco mais de ciência para um mercado que ainda é muito guiado por opinião. E aí a opinião pode estar para um lado como pode estar para o outro, sabe? E aí, no papel do plano do estrategista, de olhar e fazer análise, né? Desses são os dados, esse é o ponto de vista da empresa XPTO, da Meta. A gente fez esse estudo, viu esse estudo da Cantor com geração Z, sobre marketing sustentável, mas aí faz a análise para poder contar isso para o cliente acho, e talvez conectar isso com o propósito da marca, sabe? Com o desenvolvimento, com o futuro do Isso. site. Mas acho que essas coisas podem se conectar, não? Isso. Não, se conecta super, Rafa. Além desse papel que você falou, tem um outro papel que eu acho que está sendo cada vez mais importante para planejadores, que é a síntese. A gente estuda muita coisa, a gente passa muitas horas sendo profundos, sabe? A gente precisa conseguir voltar dessa profundidade e traduzir da forma que o cliente entenda em um tweet. E isso não quer dizer esvaziar tudo que a gente estudou. É aí que está o desafio. É traduzir o que a gente estudou em um slide, em um tweet. Porque cada vez mais os clientes estão precisando apresentar para outros clientes. Então, sabe, é um assunto difícil. Se no meio do caminho tiver um telefone sem fio que não funcione, acabou. Você não vai ter oportunidade de apresentar para a cadeia toda, sabe? Uma coisa é você apresentar uma ideia, que, de novo, as ideias funcionam em um tweet, as boas ideias. Né? A gente aprendeu a fazer isso com criação também, muito bem. Contar a ideia em um tweet. A gente precisa saber contar a estratégia em um tweet também, sabe? Isso é muito desafiador, acho que são pouquíssimas pessoas que fazem bem. E aí acaba ficando chato, estratégia é aquela parte da apresentação cansativa, que as pessoas se perdem, fica uma coisa meio nerd no sentido ruim da palavra, sabe? Tipo, tira o tesão da apresentação. E eu acho que é um grande aprendizado para a gente ter, inclusive com o pessoal da criação, que é como tornar tudo que a gente está falando legal, interessante, sabe? Do tamanho correto. Estratégia não é sobre volume de slide. Sabe? Uma boa estratégia, ela tem que ser contada em no máximo 10 slides. Assim, não necessariamente precisa ser. Mas se ela não for possível de ser contada, tem alguma coisa muito errada. Tá complexo demais, sabe? A campanha vai ter 30 segundos. Não dá para contar a estratégia em 10 slides, tem alguma coisa muito errada, sabe? Então outra coisa. E quando a gente fala de impacto, de todas as pautas sociais, é ainda mais importante, porque as pessoas elas têm um muro na frente delas para ouvir isso. Se além de tudo for chato, acabou, a gente perde a pessoa pro WhatsApp dela, sabe? Pro e-mail que ela tem que responder, para outra reunião que está atrasada, e aí acabou, assim. Como é que você vê o ESG no marketing, ou o marketing sustentável? Porque aqui a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, do impacto, etc. e tal, mas como é que a gente faz a conexão no marketing sustentável, por exemplo? Eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje, Rafa, porque nas empresas, as áreas de sustentabilidade normalmente não são no marketing. Então rola uma. Que nem a gente no passado falava, ai meu Deus, marketing, converse com compras. Marketing, converse com, sei lá, a parte de fábrica. Vocês não estão se falando? Agora tem a mesma coisa com a parte de sustentabilidade, relações institucionais. Cada empresa vai chamar de um jeito, né? Mas é a área que cuida dessa visão um pouco mais consciente da coisa, que tem às vezes a sua verba, os teus projetos, também a sua liderança, mas que não necessariamente conversa no dia a dia com o marketing. Então, várias vezes, assim, quando a gente entra num projeto que a gente chega num degrau abaixo, no sentido de estar mais profundo, estamos falando de, sei lá, legado, a gente chama essa outra área, seja ela como a empresa chamar, né? Os nomes variam, mas a área que vai cuidar
de uma parte de responsabilidade social, de atuação ambiental, de cadeia de produção, né? Não só de propósito de marca, porque é isso, às vezes o propósito de marca está até claro, mas ele tem um gap gigante para atuação, e às vezes a atuação está sendo feita por outra área e as pessoas não estão se conversando, sabe? Então, e além do marketing, é muito importante também, e para as pessoas de marketing também trazerem um pouco essa visão para perto de si, porque é o futuro, né? Não saber isso faz você ser um pouquinho mais imediatista nos projetos de marketing, que não é bom também. Muito bom. Pensando no futuro, o que que você acha que são? Temos 6 minutos, que pena que está acabando, mas eu quero mais papos contigo. É bom demais. Mas Pode o que que você chamar. acha que vem para os planners no futuro? O que que é, por exemplo, eu falei dos últimos 5 anos, o que que vem nos próximos 5? Esse é um ponto que você acabou de falar, né? Pensando no marketing sustentável aí, no impacto e tudo mais. O que que você acha que vem mais para os planejadores, para os estrategistas? Eu acho que as coisas, a gente às vezes fica deslumbrado com uma tecnologia, preocupado. O que está acontecendo com inteligência artificial agora, sabe, Rafa? Mas, no fim, a lógica é sempre a mesma, né? Quando eu comecei na propaganda, eu lembro que muita gente falava, porque foi o boom de rede social, né? No começo da minha carreira. E aí muita gente falava assim, saiam do computador e vão conversar com as pessoas nas ruas, né? Sobre pesquisa e tal. É, a lógica continua a mesma. A gente precisa entender de duas coisas ao mesmo tempo, né? Tecnologia, porque cada hora é uma inovação diferente, né? A bola da vez é inteligência artificial, mas cada hora é uma coisa, né? Cada ano tem um assunto, pelo menos, né? Inteligência artificial, eu acho que é um dos maiores, vai ficar esse negócio, infelizmente, a gente vai ter que continuar se reciclando rápido, né? E entendendo as responsabilidades de lidar com isso. Mas tem um outro lugar que vai continuar existindo, a mesma lógica, que é o lugar humano. Assim, era o sai do computador e vai conversar com as pessoas, agora entenda realmente os problemas das pessoas, né? A gente está num cenário de mundo de crises múltiplas ao mesmo tempo. A nossa campanha, ela vai ser ignorada cada vez mais se ela não for relevante para as pessoas. E ser relevante para as pessoas é sim endereçar os problemas delas, né? E o problema dela não é só não tá conseguindo comprar o iogurte, é porque ela não está conseguindo comprar o iogurte, sabe? Tem muito mais coisa que a gente pode abordar se uma marca ela se propor a ser profunda. Então, eu acho que o futuro é muito olhar para a tecnologia no sentido mais nítido da palavra e muito olhar para o sentido menos nítido da palavra, que é a tecnologia como um lugar humano, né? São duas tecnologias, o humano também é tecnologia. Então, são esses dois lugares que eu manteria o olhar firme assim nos próximos anos e a lógica não muda. Assim, é a base do que a gente sempre fez e que vai continuar sendo importante. A inteligência artificial e a inteligência humana. Mas só aqui na É, tecnologia, a gente conversando, ainda não é AI, mas já ajuda muito, né? Só de ter o papo, de ter as conexões e tudo mais, ajuda demais. ajuda muito. Bom demais falar contigo. Obrigado demais, Gabi. Obrigado demais pelo Isso, papo. Vou publicar. Tem no YouTube, depois eu vou colocar no Instagram também, que agora eu virei creator também. Mas eu sucesso. compartilho os links contigo. Obrigado demais, Gabi. Fechado, Rafa. Obrigadão pelo papo, viu? Boa semana para nós. Ti também.